Olá, Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos a grata oportunidade de meditarmos um pouco mais na palavra de Deus. Para essa nossa meditação, eu queria te chamar para nós pensarmos em algo aqui baseado em São João capítulo 6. O Senhor Jesus Cristo, e assim como todo o ministério, ele teve um ministério de 3 fases, 3 etapas. E cada uma dessas etapas, elas eram identificadas com algumas ações. Enquanto o Senhor Jesus Cristo estava na sua primeira etapa de fazer maravilhas, de produzir sinais, de curar enfermos, de multiplicar pães, as pessoas estavam com ele. Vamos dizer assim, Jesus falava aquela corja ou aquele bando de gente, muita gente, uma multidão de pessoas com o Senhor Jesus Cristo. Depois, a próxima fase do ministério do Senhor Jesus Cristo, isso manifestado, uma não precisa sair de cena para que a outra entre. Jesus conhecia o segredo do coração das pessoas. Muitas vezes ele falava assim: vocês estão pensando tal coisa. Primeiro ele identificou Natanael, identificou Pedro, identificou a mulher no poço, estas coisas. Isso era grandioso também. Mas quando eles estavam pensando algumas coisas para crítica, Jesus também sabia. Sabendo eles que murmuravam entre si, sabendo ele que pensavam em seus corações, Jesus lhes falou tal coisa. Ainda assim, isso era muito espantoso para as pessoas. Ali estavam multidões. Mas isso fazia com que as pessoas achassem que era, como diziam os sacerdotes, ele expulsa pelo dedo do diabo, ele é um adivinho, ele é um Beuzebu, ele é... Então, essas coisas, apesar de chamar atenção, não converte, não transforma as pessoas, mas identifica as pessoas. Para que você veio? Qual é o seu propósito? Qual é a intensidade da sua entrega para aquilo que te espanta, ou para aquilo que te atrai, ou para aquilo que te encanta? Estou encantado com o movimento que está acontecendo. Está encantado. Você se entrega, você se envolve, você é de verdade, você faz parte disso. Jesus, em São João capítulo 6, havia multiplicado os pães e atravessou para o outro lado do mar. As pessoas alugaram barcos e foram atrás dele. Quando chegaram lá, ele disse assim: olha, vocês vieram aqui, não é nem pelos sinais que eu faço, não. Vocês vieram aqui por causa de terem comido pão. Quer dizer, tinha gente ali que estava atrás de coisa natural, era só natural. E Jesus ainda os repreendeu dizendo: vocês trabalham muito, mas pelas coisas que perecem. Esse pão que vocês comeu aí acaba, perece, vocês têm fome outra vez, já foi embora. Aí recomenda-os: trabalhai antes pela comida que não perece, por aquilo que é eterno. Se existe uma coisa eterna, então me dê, né?
Aí o Senhor Jesus, aqui no verso 48 de São João capítulo 6, ele diz assim: eu sou o pão da vida. Quer dizer, então trabalhem por mim, então me busquem. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Quem? Ele, Jesus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode nos dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná no deserto e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Aí os abandonos. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Ele sabia que eles murmuravam. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Então tinha ali os incrédulos, discípulos incrédulos. O profeta William Branham fala: todo ajuntamento tem 3 classes de crente. De crente? Classes de pessoa: incrédulo, genuíno e manufaturado. Ou incrédulo, manufaturado, genuíno, verdadeiro cristão. Aqui estavam os incrédulos. Eu fiz essas coisas, as minhas palavras são espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de o entregar. Outra classe. Tinha gente que não cria nele, mas tinha um que ficou ali, que esse é Judas. Ficou. Foram embora aqueles incrédulos e ficou um manufaturado. Tanto é que quando Jesus vai identificá-lo, Jesus diz: um de vós é o diabo. Eles fazem pergunta entre eles: sou eu, Senhor? Porventura sou eu? Sou eu? Quem é? Quem é? Ele não tinha evidências, mostras de que ele era o traidor, ou ele era um bom crente manufaturado. E dizia: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Se por meu Pai não lhe for concedido. Guarde isso. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna,
e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Então, quando Jesus disse, querem ir também? Judas não quis, não aceitou. Ele permaneceu ali. Não vou. Vou ficar aqui. Dura esse discurso, comer da carne? Que negócio é esse de comer da carne? Ele ainda ficou ali. Isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque ele o havia de entregar, sendo um dos 12. Então, se nós olharmos agora, quero trazer isso para os nossos dias. Ministério do profeta William Branham. Começou com cura, campanhas de evangelismo, enchendo estádios, multidões seguindo, um comboio de caminhões cheios de muleta, cadeiras de rodas, macas de enfermos que foram curados e saíram ali, e o povo aclamando, todo mundo querendo ter uma campanha evangelística de William Branham em sua cidade. E as igrejas estavam patrocinando essas campanhas. Daí a pouco, o profeta começa a trazer um pouco da sua mensagem. Ele prega, por exemplo, a semente da serpente. E a minha meditação foi isso hoje. Alguém, um companheiro, amigo, me mandou um vídeo que eu já tinha visto antes, a um judeu falando sobre o hebraico e ele mostrando que no hebraico a palavra a serpente me enganou significava seduzir e sedução vinha da parte sensual, sexual. E aí nós estávamos conversando, olha, agora os estudiosos começam a descobrir aquilo que o profeta disse através dos estudos. O profeta trouxe por revelação e agora os estudiosos estão trazendo através de estudos. A ciência começou a confirmar coisas que nós sabíamos pela Bíblia, pela mensagem do profeta, que assim o era. Então, essas duas partes, essas duas primeiras partes dos ministérios, elas agradam, elas envolvem, elas trazem multidões, as pessoas querem ser curadas, muitas pessoas queriam saber qual era o segredo de tal problema em sua vida, por que tal coisa não mudava, e lá estava o dom de Deus, e esse é um sinal messiânico. Sinal messiânico. O profeta tem 2 títulos, um ele pregou várias vezes, o sinal, mas ele tem um outro título que ele prega uma vez, a voz do sinal. Sinal é para ajuntar as pessoas, para dar credibilidade para uma mensagem que virá. E o Senhor Jesus Cristo veio dessa forma, o seu profeta veio dessa forma, fazendo sinais e maravilhas, porque depois ele traz uma mensagem. Jesus trouxe a mensagem que aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Vocês têm que comer o meu sangue, vocês têm que vocês têm que comer a minha carne e vocês têm que tomar do meu sangue. Dura esse discurso, eu não quero, eu vou embora. Não, fica aí, porque as minhas palavras, agora ele começa a revelar, minhas palavras são espírito, elas têm vida eterna e vocês não creem. O Senhor fica só, os discípulos ficam com ele, no meio dos discípulos ainda fica um diabo, um traidor, quando ele então abre uma mensagem.
Do mesmo modo com o profeta. Mas Jesus disse assim, olha, isso aqui não pode ser, ninguém pode entender isso se meu Pai não revelar. E aí eu digo algo aqui. O profeta, até no meio, dentro da mensagem, dentro daqueles que creem na mensagem, as pessoas creem muito nessas primeiras etapas, nas duas primeiras etapas do ministério do profeta William Branham, na cura, na condição de saber o segredo do coração das pessoas, creem muito, não conseguem reproduzir isso, mas isso é encantador, isso é maravilhoso. Eu sou da mensagem. Mas quando a mensagem se abre, foi o que Jesus fez, eu sou o pão, eu é que sou. Quando a palavra se abre, quando aconteceu a terceira etapa do ministério do Senhor Jesus Cristo, a terceira etapa do ministério do profeta Irmão Branham, as pessoas foram embora, as pessoas abandonam. Por quê? Porque a ciência consegue comprovar um tanto de coisas bíblicas. Os estudiosos agora estão chegando na semente da serpente. Eles conseguem, eles estão falando, tem vídeos aí, as pessoas não brigam com os rabinos. Não, ali Eva, o pecado de Eva não foi comer uma maçã, aquilo ali foi uma relação sexual de Eva com a serpente, que era um animal diferente de uma cobra hoje. Vou usar o nome cobra para nós entendermos essa questão. Por que era diferente? É só você olhar a sentença. Quando Deus vai dar a sentença à serpente, ele diz, rastejarás. Ela não rastejava, ela andava. Quando a serpente conversa com Eva, Eva não sai correndo, enlouquecida, assustada. A serpente era a mais astuta entre as alimarias do campo. Ela conversava, andava ereta, ela tinha proximidade genética com o homem, tanto que pôde introduzir semente no ventre de Eva. E Caim era do maligno, por muitas e muitas escrituras aqui, que eu creio que já fizemos aqui um programa a respeito, e esse programa eu recebi mensagens, comentários falando o contrário. Tem-se estudiosos aí do hebraico provando isso. Agora, a manifestação do Filho do Homem, a revelação do sétimo selo, Apocalipse capítulo 10, verso 7, como sendo, Apocalipse 10, como sendo a vinda de Cristo, encontrando com o seu mensageiro na terra, usando o mensageiro para cumprir escrituras, minhas palavras são vida eterna, minhas palavras faz um povo eterno, minhas palavras transformam as pessoas, essa daí é loucura até para quem crê no próprio profeta. E aqui fica uma chave. Quando Deus abre a palavra, ele identifica incrédulos, manufaturados e genuínos. Incrédulos vão embora, manufaturados ficam esperando uma oportunidade para entregar esse povo, para trair esse povo, e genuínos não tem como ir. Genuínos não mudam. Genuínos vieram de onde eles estão se preparando para voltar. Vieram de Deus, estão voltando para Deus. Então, medite nisso. O que é que a revelação da palavra de Deus faz no seu coração? Você entender que Deus veio no corpo de um profeta e abriu os 7 selos de Apocalipse. Só o Cordeiro podia abrir. E o Cordeiro abriu. Você entender que quando os dias de Sodoma se repetissem, quando os dias de Noé se repetissem, o Filho do Homem estaria na terra, está. Você entender que
esse ministério sai de um homem, passa para um povo, essas coisas te escandaliza, te faz ir embora, ou são estas coisas que te dá fé de rápido? Não, isso me dá fé de rápido, isso me deixa entusiasmado. Eu digo, como disse Pedro, para quem eu iria? Genuíno cristão. Com problemas, com nervosismo, com agitação, com natureza, nada disso importa. Mas essas palavras mudam, firmam, fidelizam a minha fé. Não. Sei não, essas coisas aí, uma hora eu ainda encontro um problema. Eu não sei não, vai dar um defeito aí, manufaturado. Vou embora, quer saber? Quem pode suportar umas coisas dessas? É até interessante, teve realmente umas coisas muito boas, mas eu vou embora. Esse é o incrédulo. E aí, lá naquela mensagem, 3 classes de crente, o profeta vai dizer: onde você está nelas? Em qual delas você se identifica? Com qual delas você se identifica? Eu espero ter te ajudado a se identificar na classe dos genuínos que amam a palavra e não podem mais ficar sem ela. Deus os abençoe, até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.